quero dar algumas informações, ou seja, algumas orientações básicas e também importantes para o sistema de bioflocos e também sobre associar o consórcio com outros tipos de cultivo, tá bom? Gente, em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho aqui sobre o sistema de filtragem, né? Muita gente fala assim, poxa vida, mas no bioflocos também tem filtragem? Tá, como nós vimos aí no vídeo sobre matéria orgânica, tem uma quantidade muito de sólidos que fica acumulado. Então é necessário fazer quando tiver excesso. Por que eu tenho que fazer isso? Porque se você não providencia um sistema de filtragem, você vai ter um custo maior com o quê? Com probióticos, tá? Com produtos no geral, tá bom? Aqui nós temos probióticos, nós temos vários outros tipos de produtos aí, nós temos anti-algas, enfim, vários produtos que contribuem para melhorar aí a qualidade da água. Então, você vai ter que ter um controle maior e a utilização de uma quantidade maior de produtos. E isso aí aumenta o custo de produção. Então, é importante que você faça, então, um controle desse excesso de matéria orgânica. Ah, como que eu vou ver isso? Através do cone ROF, que inclusive vem as marcas dos níveis aqui, e você coloca a água, vai deixar decantar e ele vai mostrar qual que é o nível dos sólidos em suspensão. Tá? Ah, mas qual que é a média? Tá? Para alevinos, tá bom? Você não ultrapasse a 10 ppm, tá bom? Procure trabalhar dentro dessa média. Você pode, mas se chegar a 15, não tem problema. Basta você manter o equilíbrio, desde que não surja aí o excesso de amônia e nitrito dentro do seu tanque. Se entre 10 e 15 está ótimo, não está tendo problema, pode manter, tá? Ah, para juvenil, aí já começa de 15 a 20 ppm, tá bom? Aí adulto, qual que seria o ideal? De 20 a 30 ppm. Agora, nesse nível aqui, eu já falo que você vai ter um gasto maior e uma manutenção maior. Eu aconselho reduzir, tá? Aí, para que se mantenha dentro desse nível aqui, ó, em torno de 20 aí para adulto, tá? Partículas por milhões de sólidos dentro do seu sistema de bioflocos, tá bom? Então assim você vai conseguir reduzir os sólidos, vai evitar picos de amônia e nitrito. Aí o que acontece? A sua amônia subiu. Então você vai controlar a sua amônia, como nós já vimos na aula, utilizando açúcar. Você pode controlar, você vai ver como que está a temperatura da sua água. Ah, está X. Como é que está o seu pH? Como é que está a alcalinidade? Você tem que ter todo o controle, não apenas a amônia e nitrito. Não é só amônia e nitrito. Existe um conjunto que tem que caminhar junto nesse campo de batalha. Aí a sua amônia está alta. Tudo bem, sua amônia subiu, você vai controlar com açúcar, você vai controlar, ver o nível aqui, se o problema está sendo, qual é a raiz, qual é a origem da amônia. Ah, a origem da amônia está sendo porque eu estou com muitos sólidos dentro do meu tanque. Então você vai ter que providenciar primeiramente o sistema de filtragem. Tá? Você vai filtrar para reduzir a quantidade de sólidos dentro do seu tanque, para você melhorar a qualidade da água. Segundo, você vai tratar a sua água. Tá? Como eu já expliquei aí, você pode, depois da filtragem, você pode colocar o açúcar para você reduzir aí, é fonte de carbono para as bactérias que vão trabalhar convertendo amônia em nitrito. Lembrando que se você tem um pico de amônia, tá? Questão aí de 3 a 5 dias vai aparecer o nitrito, gente, tá? Porque isso é um processo natural. Aí, mas como que eu já posso evitar isso aqui? Usando o probiótico, tá? Você trata a amônia, zerou a amônia, você já começa a tratar a água com probiótico para combater e evitar o pico de nitrito, porque ele vai surgir
Não existe como de amônia pular direto para nitrato, tá? Que é menos agressivo, que não prejudica o seu cultivo, tá? Não tem como fazer esse processo de uma vez, tá? Tem para ocorrer isso aqui, então tem que passar pelo nitrito e depois passar pelo nitrato. Isso aqui não altera, gente, não altera, não se iluda. E tem gente que ainda tem moda. Você explica, coloca açúcar, faz sistema de filtragem, coloca probiótico. Aí eu já fiz. Mas a pessoa está com dó de gastar com o produto se quer criar um sistema, criar os seus peixes na maior tecnologia que exige a utilização dos produtos que é o Bioflocos. Você entende? Então a pessoa primeiro ela tem que ter o planejamento. Gente, Bioflocos usa-se muito produtos probióticos, tem que ter bastante mesmo. Você tem que ter um controle da amônia e do nitrito. Você controlando a amônia e nitrito, o resto é mamão com açúcar. O resto é fácil para você lidar aí no seu cultivo. E você vai ter a contento, o crescimento e a engorda dos seus peixes ou camarão sem se preocupar. Então, mas você tem que entender que tem que ter investimento nessa parte aqui de produtos, gente. Tanques abertos, você tem que, para evitar excesso de algas, porque devido à alta fertilização dentro do sistema, vai dar produção de muitas algas, principalmente quando há muita exposição ao sol. Então você tem que usar o quê? Um produto para combater as algas, o anti-algas, tá? Então, é necessário você utilizar uma série de produtos para poder controlar o seu sistema e mantê-lo equilibrado, tá? Então, como eu disse aqui, você fez a filtragem, não resolveu. Por exemplo, gente, se você tem um ppm aí de amônia ou de nitrito, você pode trabalhar com açúcar, você pode trabalhar com probiótico, mas chegou a 2 ppm, tá? Suspende a ração e continua o tratamento. Chegou aí a 3,50 aí ppm aí de amônia e nitrito. Bem, aqui já é uma zona de perigo. O que você tem que fazer se a filtragem não resolveu, se os produtos não estão resolvendo? Dá uma descarga. O que é essa descarga? Vou apagar aqui para a gente poder ter entendimento como funciona essa descarga no sistema de Bioflocos. Como que funciona aqui? Rapidamente aqui um projeto do Bioflocos. A água que vem para abastecer o tanque ou que vem do retorno do sistema de filtragem, tá? Ela tem que entrar por cima. Ok? Então a água vai entrar por cima do tanque. Agora, aqui nós temos aqui uma flange que vai dar a vazão. Aqui você tem que colocar um registro. Porque uma parte vai para a filtragem, viu gente? A água, por quê? Para puxar a água e ela ir para o sistema de filtragem. Aí aqui nós temos um registro. E aqui é a sequência da vazão, ou seja, onde vai jogar fora. Aí o que é a descarga? É você abrir aqui o sistema e vai tirar 10% dessa água. Vai puxar os sólidos aqui do fundo, reduzindo assim a quantidade de partículas dissolvidas e está aí em suspensão do seu sistema. Com isso você vai conseguir também reduzir aí, vai facilitar o controle aí da sua amônia e posteriormente do seu nitrito. Isso aqui é a descarga, é 10% da água. Você abre, você vai ver que vai sair uma água preta aqui, ó. É exatamente a matéria orgânica que está acumulada. Como no sistema de Bioflocos, quem tem mais de um tanque, os sistemas são interligados, os tanques são ligados. O que acontece? Nessa tubulação, tá? Entre um tanque e o outro, até chegar dentro da bomba, do sistema de filtragem, no retorno, enfim, essa água fica parada normalmente. Tá? Aí o que acontece? Aqui vira uma fábrica de amônia e de nitrito. Vira uma fábrica. Então é necessário que essa água esteja continuamente circulando. Aí você pode fazer um projeto com um arrife que vai manter essa circulação da água dentro dos tanques, né? Não significa que todos os tanques vão estar fazendo o mesmo tipo de filtragem. Não faça isso.
tem que ser separado. Cada tanque é um cultivo diferente. Porque se esse aqui pega uma doença e você circula de forma igual, esse vai ficar com doença, esse também e esse também. Ah, aí amônio e nitrito de um. Se você tiver um sistema interligado sem o isolamento do tanque, ou seja, tratar cada um de forma individual, o que vai acontecer? Você simplesmente vai estar dividindo os nitrogenados na água. Você não está resolvendo o problema, você está barrigando o problema, você está adiando para resolver. E isso pode comprometer o restante do seu cultivo. Não faça isso absolutamente em nada, tá bom? Procure fazer o projeto correto para que você tenha sucesso aí nesse sistema aí, tá certo? Ah, por exemplo, nós temos aqui o tanque, aí deu um pico de amônia, de nitrito, chegou a 3,50. Ah, minha amônia estourou, foi para cima de 6. Aí o que você faz? Faça uma TPA. Ah, mas tem TPA? Tem sim. Sabe o que é a TPA? É a troca parcial de água. Então você vai tirar 25% da água, tá bom? E repor uma água nova. E dar um start, que é um reforço no seu sistema de bioflux, que é a manutenção que a gente fala. Se você conduzir de forma adequada o seu sistema, você não vai ficar fazendo TPA, porque o TPA, querendo ou não, ele raleia o seu bioflux. Por isso que você precisa, então, fazer um start. Mas o que ele vai evitar? Pelo menos vai evitar amônio e nitrito, que podem comprometer e matar o seu cultivo, tá bom? Então é mais fácil você dar um start na água do que ter perda aí do seu cultivo. Porque quando começa a morrer, dispara, gente, não se iluda. Outras coisas que acontecem, que as pessoas não têm, poucas têm o conhecimento. No sistema de bioflux, acontece muito quando dá pico de amônia, de nitrito, os peixes começam a ficar aqui em cima. Aí o que acontece? A bexiga natatória dele ela enche de ar. Por quê? Porque é isso que faz ele ficar aqui, conseguir manter aqui na superfície e não ficar aqui no fundo. Aí quando ele quer descer para o fundo, ele começa a esvaziar essa bexiga natatória, que aqui se você abre o peixe, vai ver uma bolsinha, né? Um pulsarzinho lá branco. Aí o que acontece? Ele esvazia, aí é o que mantém ele aqui no fundo. Quando ele quer subir, ele tem um processo no organismo dele que vai fazer ela crescer e inchar, e ela vai encher de ar, então ele vai ficar aqui na superfície. Então o processo para ele descer tem que esvaziar, para ele subir ela tem que inchar, tá certo? Ou seja, encher de ar, né? Aí o que acontece? Quando dá pico de amônia, principalmente que queima as guelras do peixe, ele vai ter problema respiratório, vai começar a ficar aqui em cima. Mas agora, muitos vão morrer e vão ficar boiando. Por que vão ficar boiando? Porque eles permaneceram muito tempo na superfície e a bexiga natatória deles ficou cheia de ar. Ao contrário de outros que não subiram, eles ficaram debilitados aqui embaixo. Aí vai morrer, aí explode, gente. É uma coisa incrível, tá? A sua amônia, por exemplo, está lá 2,50, um exemplo, tá? 2,50, 2,50, de acordo com o tipo de medidor, dá uma precisão melhor. Aí, por exemplo, tá nesse pique aqui. Aí, dá 2 por dia, chega lá a 150 ppm de amônia ou nitrito. Aí sabe o que vai ocorrer? Você vai ver alguns peixes aqui. Ah, eu coloquei lá 1000 peixes. Ah, eu só tive perda de uns 20, de uns 30 peixes. Não se iluda, deu muito mais do que isso. Eu te garanto que no mínimo aqui 15, 20% morreram dentro do seu tanque. Mas cadê os peixes? Então aqui, ó, eles não boiaram, eles vão ficar aqui no fundo, vai entrar em estado de decomposição e é isso que faz esse pico aqui, ó, explodir dessa forma. É por isso que explode dessa forma. Daqui foi aqui para cima, ó, pum, explodiu o seu sistema. Aí, meu amigo, é TPA na certa. Você tem que fazer aí, ó, uma de 25, não deu certo? Faz outra de 25. Tem que fazer. Isso aqui é uma situação emergencial. Porque você precisa salvar o seu cultivo. Tá legal? Então, muita gente não tem esse conhecimento aqui. E várias pessoas depois confirmaram que exatamente morreu em torno de 15, 20%. Tá? Tem pessoas que têm um cultivo em tanque escavado
e também deu o mesmo problema. Aí eu falei, passa a rede agora do seu tanque. Ah, morreu X só, passa a rede. Aí quando passou a rede devagarinho, uma malha maior, aí foi juntando, tirando. Quando chegou, foi ver, tinha um monte de peixe morto lá no fundo, já estava todos esbranquiçados. Uns já estava até entrando em estado de decomposição já. Por quê? Porque eles não boiaram, eles morreram no fundo, aí você não consegue ver. E a carne aqui, a carne do peixe entrando em decomposição, gente, ó, os nitrogenados lá em cima, explode de uma vez. Outro controle importante dos parâmetros é a temperatura, como eu disse. Por quê? A temperatura baixa também, gente, o que acontece? O pH seu baixa. A sua temperatura sobe, seu pH sobe, tá? Então ele vai para mais e aqui ele vai para menos. Aí o que acontece? A pessoa normalmente, ela não tem uma programação, um planejamento, né? Um protocolo. Aí o que ele faz? Ele mede de manhã. 9 horas ali, ele deu alimentação aos peixes, aproveitou e mediu ali. Tá dando lá, meu pH tá ótimo. Meu pH tá 7,2, tá ótimo. Bem, a parte da tarde, o seu pH, ele vai estar lá 7,5 mais ou menos aí, ó. Por causa de quê? Da temperatura. Elevou a temperatura, ele sobe. Baixa a temperatura, ele baixa. Aí, muitas das vezes, a pessoa não tem um horário certo. O melhor horário para você medir aqui, gente, a temperatura, o seu pH, a primeira coisa é de 5 a 7 da manhã. Aí você vai medir os parâmetros, você vai medir aí o oxigênio, principalmente o oxigênio, porque durante a noite, dentro do seu sistema, não há produção de oxigênio, se for sistema aberto por causa das algas, né? Através das algas, e a oxigenação, ela baixa, principalmente onde é em sistema aberto, onde está exposto aí aos raios solares. Aí não tem oxigenação, então diminui bastante. E você precisa saber se, mesmo com essa redução, ou até mesmo de forma natural, ou devido até à necessidade maior aí do peixe, né? Durante a noite, as bactérias aí, enfim, você tem que medir pela manhã para você saber como que, ou ter uma estimativa de como que foi a sua madrugada, tá? Porque é na madrugada que ocorre o maior perigo aí do cultivo. Aí, chega no final da tarde, a temperatura, a pessoa mediu, tá lá, tá 7,5, bacana. Então a tendência é ela cair durante a madrugada. Então ela vai chegar a 7,2, 7,2 aí, 7,3 ou até 7,0, não sei. Mas ela vai cair, a tendência é natural. Então, aí a pessoa aqui, por exemplo, ele está com a temperatura, ele está com o pH aqui de 6,8 a 7,0. Aqui tá bacana. Aí o que acontece? Porque a alcalinidade dele tá baixa, a dureza tá baixa, então não tem uma estabilidade boa aí do seu pH. Aí o que ele faz? Isso aqui é o que mais tem, viu, gente? Mais tem dentro de cultivo de bioflocos. As pessoas, vai trabalhar no centro de bioflocos com pH na faixa de 6,8, 7,0. Aí, o que vai acontecer? Quando chegar aqui, chega de tarde, chegou aí, tá 7,2. Pô, tá bacana, tá ótimo. Tá, só que você não esqueceu uma coisa. Da agora da tarde para até o outro dia, 5, 7 horas da manhã, a tendência dele é só reduzir. Aí ele reduzindo não fica bom para os peixes. Aí depois ela, vai lá em cima, chega aqui 7,5. Já houve alteração muito grande durante esse período. Então você precisa controlar. O seu pH aqui está baixo, chegou 7,2, então, ou 7,0 aí, 7,2, você já tem que preocupar em olhar a sua alcalinidade, corrigir a alcalinidade, olhar a dureza, corrigir a dureza. Por quê? Porque a hora que chegar pela madrugada, o seu pH vai fazer isso aqui, ó. Mas quando a alcalinidade e a dureza está controlada, está do efeito tampão, que é de 120 a 160 no sistema de bioflocos, aí o que acontece? Ela faz isso aqui, ó, estabiliza o seu pH. Aí o seu peixe não tem aquele estresse, por causa, ele precisa regular também o seu pH, o pH do seu sangue, então ele não fica tendo esse estresse.
Entendeu? Por causa dessa queima de energia, que tudo isso é queima de energia. E essa queima de energia excessiva, esse descontrole, sobe e desce, é o que dá estresse no peixe. Aí quando ele está estressado, ele baixa a imunidade, fica doente, para de se alimentar, para de ter desenvolvimento e para de engordar. Então, esse controle do pH, junto com a temperatura, é fundamental. Controlar a alcalinidade, mantendo sempre no efeito tampão, que é de 120 a 160, é ideal para o seu cultivo de bioflocos, tá certo? Então, esse controle aqui é indispensável. Agora eu quero falar com vocês em relação à alimentação, a ração que é dada. Ô, gente, olha só, eu vou dar um exemplo claro. Aqui nós temos uma casa muito bacana, uma casa colonial bonita, toda cheia de janelão de vidro, tá? E aqui passa todo dia um cidadão e joga pedra na sua janela e quebra o seu vidro. Aí você vai lá, chama a empresa, eles trocam o vidro. No outro dia, ele torna a jogar a pedra, torna a quebrar o seu vidro. Aí você vai, manda arrumar o vidro. Vai, no terceiro dia, ele torna a fazer a mesma coisa. Ô gente, adianta ficar resolvendo esse problema do vidro aqui? Não! Você tem que resolver o problema é com o cidadão que está jogando a pedra. Agora, como que tem isso aí a ver com a ração que é administrada aí durante o seu cultivo? É exatamente o tratador. Não adianta você ficar tratando o seu tanque se ele está jogando em excesso. Aí você trata, resolveu o problema. Aí o tratador torna no outro dia colocar em excesso. Não mediu os parâmetros, não mediu temperatura, não fez a divisão da quantidade de ração diária em mais vezes. Aí sobrou ração, o peixe não comeu tudo. Aí o que acontece? Ó, sobrou, jogou em excesso, de novo. Aí você vai lá e conserta, Vai continuar até o final do cultivo tendo esse problema de amônio e nitrito. Você tem que resolver não apenas esse problema, não. Você tem que eliminar esse problema aqui que é a raiz. Então o que precisa? De uma tabela de arraçoamento e um treinamento para o seu empregado, para que ele faça adequadamente a correção dos parâmetros antes de colocar a ração dentro da água. Nós sabemos que a nossa ração já evoluiu bastante, mas ainda se encontra muito a desejar devido à qualidade nossa de ração, que ainda é baixa. Em que? Em proteína? Não, mas em que? Em nutrientes que não são dissolvidos, ou seja, que vão virar sólidos, tá? Vão virar sólidos. A nossa ração ainda é o nosso vilão aqui, tanto no preço como também nos sólidos dentro do nosso tanque, que fica lá, ó, acumulado, tá certo? Então, gente, ó, resolva o problema disso daqui. Outra coisa, época, temperatura baixa, você tem que dar 1 quilo, bacana, você dá em quantas vezes aí? Eu dou 3 vezes por dia, então dobra, divide esse 1 quilo aí, vamos colocar para 5 vezes, ao invés de dar 1 quilo, você vai dar 200 gramas por vez, tá? Você dá um espaço aí a cada 2 horas, tá? Por quê? Época do frio, quanto mais você dividir a ração durante o dia, mais vezes, você vai ter menos problema de ração que vai sobrar e que vai para o fundo, porque você vai ter um controle maior, os peixes vão se alimentar melhor, porque o peixe enche a barriga. Sobrou ração, ele não quer nem saber daquela ração, ela vai virar sólido. Agora, se você joga uma quantidade, ele comeu, já se nutriu, ele está tranquilo. O peixe é diferente do ser humano, tá? O ser humano está num churrasco, o que faz? Ele está de barriga cheia, mas passa uma bandeja com aquela carne daquele jeito, mesmo de barriga cheia, saciado, ele pega nem que seja um pedacinho, faz dá só uma fatia e come. O peixe é diferente. O peixe come conforme a necessidade dele. Então ele comeu, completou aquela cota diária dele, ele só vai comer depois, só no dia seguinte. Ele não é igual ao ser humano. Ele come aí, ficou saciado, supriu a necessidade, a cota diária dele, de proteína que ele precisa, acabou. Então agora ele só vai se preocupar, a hora que o nível baixar, aí ele vai se alimentar. O animal, ele é educado para comer e ele sabe se controlar, diferente do ser humano. Tá legal? Então,
a ração tem que ser o máximo dividido possível. Ah, e nos climas quentes, além de ser dividido, tá, e mais vezes, também você tem que olhar a temperatura, porque se ela estiver abaixo de 26, já tem que reduzir. Se ela estiver abaixo de 30, já tem que reduzir. Tem gente que está tratando aí, julgando ração com temperatura de 32 para cima. O que está fazendo? O peixe está comendo, mas está resolvendo alguma coisa? Não, porque está entrando pelo corpo dele aqui, tá certo? Ó, entra pela boca e sai pelas fezes. Não está ficando nada dentro do organismo dele, porque não absorve, gente. Não absorve. Você está entendendo? Aqui ele vai absorver mínimo. Ah, mas eu dou ração, proteína aí de 36%, 40%, 50%. Ou, aqui o peixe, estima-se que em torno de 16% a 18% de proteína é o que ele precisa diariamente. Olha só, então o resto está virando o quê? Fertilizante dentro da sua água. Ah, então tem que reduzir? Não, não tem que reduzir. Não tem que mudar você só vai mudar a proteína da sua ração na fase. Você tem que controlar para que não haja excesso, aí para não complicar aí o seu sistema. Tá legal? Então na época do calor, você dentro dos parâmetros adequados, de 28 de 26, 28 graus aí, seu peixe está alimentando bacana, tá bacana aqui o controle, então você mantém a sua ração normal, divida o máximo de vezes possível, tá bom? Outra lembrança aqui, ó. Aqui você vai respeitar as fases e os períodos da proteína ser administrada. Gente, na época do frio, não adianta você ficar dando ração de 46%, não. Ah, a temperatura está muito baixa. A temperatura aí está abaixo de 23, 20 graus. Ô, gente, ó, pode cair direto para 32%. Já é comprovado cientificamente que é mais que suficiente para poder suprir a necessidade do seu animal, seja peixe ou camarão, durante o período do frio, tá? Então, aí você economiza no preço e você tem um equilíbrio e o seu peixe ainda vai continuar desenvolvendo, mesmo que lento, mas consegue desenvolver, consegue ganhar peso, tá? Então, faça isso aí. Ó, ração 32% quando a temperatura está muito baixa. Pode substituir. Ah, eu estou dando a de 42, tira de 42, joga de 32%. Estou te dando a regra, estou te dando, ó, gente, estou te dando uma dica que vale ouro, tá bom? Isso aqui vale ouro, tá bom? Então aproveita a oportunidade aí, começa a aplicar isso aí dentro do seu cultivo.